Entender estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Professor João Steiner, o senhor acabou de publicar um artigo em parceria com o astrofísico Thiago Ritt sobre um disco relativístico no entorno de um buraco negro gigante de uma galáxia vizinha nossa. Como que isso foi feito e como que se chegou à descrição tão precisa desse objeto novo? Isso, nós estamos fazendo um recenseamento de galáxias vizinhas do sistema da Via Láctea, né? Então, por acaso, uma das galáxias que nós observamos, chamada NGC 4958, nós encontramos um perfil muito curioso numa das linhas do espectro, né? E fomos analisar em detalhe e chegamos à conclusão de que se trata da emissão de um disco de gás relativístico em torno de um buraco negro gigante no centro dessa Via Láctea. Um disco relativístico significa que nós podemos determinar efeitos de relatividade restrita e de relatividade geral, ambas as teorias do Albert Einstein, nesse objeto, e determinar os parâmetros com que nós podemos caracterizar esse disco de gás em torno do buraco negro. Então, esse objeto, a gente pode dizer que ele sintetiza na prática as principais teorias do Einstein. É possível medir o efeito, mas não chega a ser um efeito tão forte que possamos, digamos, utilizá-los como teste crítico, né? Além do mais, esse tipo de objeto não é a primeira vez que é descoberto. Nós já conhecemos um número relativamente grande de objetos desse tipo, mas praticamente todos a distâncias muito maiores. O que é interessante neste caso é a proximidade dessa galáxia com a Via Láctea. Isso é interessante porque nos permitirá estudar esse fenômeno com uma precisão melhor. A precisão dos nossos dados mesmo, que são de excelente qualidade, foram obtidos com o telescópio Gemini, fez com que a gente pudesse estimar esse disco, né? Por exemplo, qual é o ângulo de inclinação desse disco com relação à nossa linha divisada. E chegamos à conclusão que é de 27,2 graus, com uma incerteza de menor do que 1 grau. Isso é uma precisão surpreendente para um objeto dessa natureza. Nossa linha divisada seria o quê? Não é em relação ao buraco negro em si? É a linha divisada com relação ao disco, o plano do disco que gira em torno do buraco negro. E quais que são as próximas perspectivas para se estudar esse objeto? Tem alguma coisa em mente já? Nós praticamente descobrimos esse objeto, reportamos a descoberta nesse paper. Nesse paper mesmo, nós mesmos fizemos a modelagem teórica desse disco, né? E os dados são de excelente qualidade, né? Não será fácil avançar a pesquisa, porque para fazê-lo nós teríamos que ter dados de qualidade ainda melhor. E isso não vai ser muito fácil num prazo curto. Mas dá para se juntar as informações que se obteve nessa pesquisa com outras e, de repente, validar, na verdade, esse tipo de modelagem que vocês fizeram? Sim, acreditamos que isso seja possível, né? É possível também observar o mesmo objeto ao longo do tempo e estudar a variabilidade dele. Se existe alguma variabilidade, se espera que haja variações, porque esses discos de gás, eles não são extremamente estáveis e constantes no tempo. Então, a partir dessas variabilidades, sim, nós podemos inferir mais informações sobre o disco e sobre o buraco negro propriamente dito. O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner.